Boa noite, pessoal. A gente está começando a gravação do Clube Filosófico, voltado especificamente para o estudo do justo filósofo Carl Schmitt, e era para ter ocorrido ao vivo esse encontro, esse encontro, mas infelizmente não foi possível, e aí agora a gente está realizando essa gravação. Sempre que por um motivo de força maior o Clube Filosófico não puder ser feito naquele dia, a gente tenta remarcar para um outro dia, ou para o sábado, ou para o domingo. Caso isso não dê certo, por conflito de agenda ou dos próprios membros, a gente, a gente remarca para a próxima semana. E se isso não der certo, de jeito nenhum, aí, claro, a gente faz nesse modelo de gravação. É uma pena, porque perde o contato com vocês, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa do tipo, aquela dúvida na hora não consegue ser sanada, né? Mas vocês não ficam sem o conteúdo, né? Que é extremamente importante. A proposta de novembro foi tratar um debate muito peculiar do direito do século XX, que foi Hans Kelsen contra Carl Schmitt. E eu vou começar pelo Carl Schmitt, primeiro porque eu acho um pensamento de uma genialidade imensa, apesar da biografia. E aí, claro, a gente vai explicar o motivo, a razão por que eu estou dizendo da biografia. Os títulos que a gente vai utilizar hoje como apoio serão os 10 lições sobre Carl Schmitt, do H.C. Almeida Filho, professor HC, né? É fácil encontrar esse livro, né? Aquele livrinho da seleção das 10 lições, e é extremamente importante para se conhecer o pensamento do Carl Schmitt, para ter uma análise geral, né? Ele é separado por os escombros da era liberal, realismo político, a era das neutralizações e das despolitizações, pessimismo antropológico, o político e o antagonismo amigo-inimigo, em torno da unidade e os caminhos da decisão política, o conceito de Constituição, democracia da identidade, o soberano e o caso excepcional, e teologia política, né? Esses são os textos aqui que são apresentados. Eu ia trazer para vocês, como a gente sempre faz no Clube Filosófico, os textos do próprio autor, né? Eu ia trazer o Teologia Política, Guardião da Constituição, né? Mas eu achei mais interessante pôr esses outros livros em debate, tanto os 10 lições sobre Carl Schmitt, quanto o sobre, deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês, sem ficar borrado, sobre o político da Chantal Mouffe, né? É uma cientista política belga, que fala justamente de uma peculiaridade que ocorre na democracia atual, né? E ela utiliza o pensamento do Carl Schmitt contra o próprio Carl Schmitt, e aí é um processo bem interessante que eu vou demonstrar para vocês como ela faz aqui no livro, né? E o outro livro que eu vou mostrar para vocês é o Estado de Exceção, do Giorgio Agamben, né? A gente vai falar um pouco sobre ele, que é quando o Agamben utiliza, né, o termo estado de exceção do Schmitt. Então, vamos começar. E se dá tempo, né, se dá tempo, a gente faz alguma coisa com algum texto. O Guardião da Constituição saiu pela editora Del Rey, inclusive com notas de introdução do Gilmar Mendes, e o Teologia Política, e tem um conceito do conceito do político, né? Teoria do partizan. Então é bem interessante. Saiu também Nomos da Terra. Então, é, eu acho que não saiu Ditadura, e eu acho que não saiu. Vamos ver aqui. Tem alguns livros que infelizmente não saíram para português do Schmitt, nem para português de Portugal.
Mas tem a obra completa em espanhol, e aí, claro, vocês vão saber por quê. É, eu descobri o Schmidt, né? E eu acho que é interessante a gente iniciar com essa história. Eu descobri o Schmidt graças ao saudoso professor, um professor meu de filosofia do Estado, o Valdo. Infelizmente não está mais entre nós, mas deixou um legado muito interessante de política. Inclusive, eu ia fazer meu TCC em relação a isso, mas infelizmente ele faleceu e não tem como mais, né? Ele era um dos poucos, né, que estudavam e sabiam sobre Schmitt no nível acadêmico, né? É, tem, claro, alguns outros professores, mas eu não tinha contato nem nada do tipo. Bom, é, a gente tem uma certa pesquisa de Carl Schmitt no Brasil, mas por muitos e muitos anos Carl Schmitt foi deixado de lado no meio acadêmico, exilado, né, com todas as letras exilado. E sem mais delongas, eu digo, obviamente, o motivo, a razão pela qual Carl Schmitt foi exilado do meio acadêmico foi por conta da sua filiação ao Partido Nazista, na década de 30. O professor Agassi, né, Agassi nos 10 lições, né, tem um momento muito enfático aqui, eu acho que é logo no momento é logo nos primeiros momentos aqui da introdução, em que ele fala da anexação do Schmitt ao nazismo, e ela, de certa forma, ela é muito parecida, entre aspas, com muitas aspas, a filiação do Heidegger. A minha teoria é que os dois são extremamente oportunistas. O professor Agassi escreve assim: todos sabemos que Carl Schmitt é um autor autoritário. Ele também filiou-se ao Partido Nacional Socialista, é verdade. Mas será que a belicosidade humana ou a tendência para o conflito que Schmitt aponta na sua obra realmente não existem? Os nazistas foram os únicos na história a utilizar práticas desumanas no uso da violência coletiva? E as guerras de religião na Europa moderna, e a prisão de Guantánamo, e as guerras civis no continente africano? Todas as realidades são terríveis e oferecem uma prova contundente de que os seres humanos realmente são capazes de atos mais atrozes e vivem constantemente em conflito. O interesse que desperta a obra de Carl Schmitt está ligado à compreensão desse mundo hostil, na qual o atrito entre as pessoas aparece como uma característica sempre presente. Por que que a gente pode, inclusive, fazer ligações entre o pensamento schmittiano jurídico e o pensamento robespierriano político? Porque os dois partem desse princípio do pessimismo antropológico, que é uma coisa que a gente vai falar aqui daqui a pouco, em que o homem não é uma criatura muito boa, né? O homem não é uma criatura muito legal, muito dócil. Partindo desse pressuposto, o conflito torna-se, em definitivo, aquilo que vai mover as ações e a existência humana. Podemos deixar claro assim, né, para início de conversa. E é claro, quando a gente traz essa perspectiva de um pessimismo antropológico, você está pondo a culpa do mal, você está pondo a culpa das desgraças e tudo mais no homem. Retira completamente aquela discussão do mal metafísico.
Aqui você põe o mal como detentor do ser humano. O ser humano é capaz, é o detentor de todas as maldades. Ou o ser humano faz coisas boas ou faz coisas ruins. Schmitt é um autor que percebe essa instância da política, do homem político detentor dessa possibilidade de fazer o mal. Claro, há um problema gravíssimo. Como é que a gente soluciona esse problema? Como é que a gente tenta resolver definitivamente isso? Schmidt nasce em 1888, numa pequena cidade denominada Plettenberg, localizada na região da Westfália, de família católica, guardem o católico. Desde cedo, portanto, Schmidt habituou-se à realidade de enfrentamento entre forças religiosas contrárias, modelo político e espiritual daquilo que depois viria a significar o seu antagonismo amigo e inimigo. Afinal de contas, ali era uma região mais voltada ao protestantismo. De origem humilde, Schmidt começa a cursar direito em Berlim, transfere-se em 1910. Schmidt se forma com um trabalho sobre delitos e modalidades delitivas. É, Nos anos da formação da República de Weimar, de 1919 até 1933, Schmidt escreve algumas de suas mais importantes obras. Essas obras que eu vou falar agora para vocês são as obras pré-schmittianas nazistas, por assim dizer. As obras que o Schmidt escreve antes de sua anexação ao partido nazista. Romantismo Político de 1919, A Ditadura, né, de Dictatur, de 1921, Teologia Política, de 1922, Sobre o Parlamentarismo, de 1923, O Conceito do Político, de 27, Teoria da Constituição, de 28, O Defensor da Constituição, de 31, né, ou o Guardião da Constituição, de 31, e Legalidade e Legitimidade, de 32. Então, aqui nós já temos de fato formado, né, é, o arcabouço da obra schmittiana pós-nazismo. E aí eu vou ser muito franco com vocês. Isso aqui tá ótimo. Isso aqui tá ótimo. Do Schmitt nazista e do Schmitt pós-nazista, né, isso aqui é essencial para se conhecer o pensamento originário frutífero do Schmitt. Então, fiquem só nessas obras que tá perfeito. É aqui, nesse momento, durante essas obras, que o Schmitt vai se preocupar mais com a questão da política, do antagonismo político, do enfrentamento entre o amigo e o inimigo, e principalmente o problema da Constituição. Se o Fernando Lassalle consegue demonstrar a importância da Constituição dentro do ordenamento jurídico, desde a sua feitura até a sua necessidade no arcabouço político, trata-se agora, no século XX, em definitivo, de estruturá-la da melhor maneira possível para que ela não tenha falhas. Schmitt diz que encontra uma falha na Constituição. Segundo seu pensamento, um Supremo Tribunal, um corpo superior de juízes, trata-se, em última análise, do guardião da Constituição, no sentido de que é aquela Suprema Corte que julga arbitrariedades, questões de inconstitucionalidade, controle de constitucionalidade, por aí vai. O Schmitt não acredita nisso. O Schmitt acredita que o guardião da Constituição é aquele que detém o poder do estado de exceção. Schmitt demonstra, provando
que a chamada Constituição Burguesa Liberal tem um problema. Ela em algum momento pode se tornar ditadura, a depender do guardião da Constituição. Durante a República de Weimar, fixou a obsessão de Schmitt pela possibilidade da crise e da fragmentação do Estado alemão, né? A termos de curiosidade, a gente tem que lembrar que a República de Weimar já é um puxadinho de uma crise institucional alemã política imperial. Ela é uma tentativa, a República de Weimar é uma tentativa de solução, claro, que não funciona. Sua forma de ver as coisas parece apontar para um fatalismo político que empurra a Alemanha em direção ao inevitável antagonismo de amigos e inimigos. Na prática, a República de Weimar era uma espécie de grande caos convencional, terreno fértil para a análise de um pensador que toma o existencial como ponto de partida do fenômeno político. O homem faz a política, a existência faz a política. Isso é o que há de mais interessante dentro do pensamento do Carl Schmitt. Aparentemente, a crítica Habesmasiana pretende-se a figura de humana de Carl Schmitt, deixando de lado a teoria do antagonismo político, a democracia da identidade e a exclusão do diferente. Os vários postulados teóricos de quem talvez tenha sido o pensador autoritário mais criativo do século XX. Talvez Habermas esperasse que Carl Schmitt uma condenação moral do nacionalsocialismo, mas como mesclar moral e política no caso de um autor que parte da realidade, interpretada à sua maneira naturalmente, e do pessimismo antropológico para a construção do seu pensamento político? É impossível. É impossível porque o Schmitt detém uma certa herança do pensamento hobbesiano atualizada completamente e posta em situação jurídica. O Hobbes entende o homem do seu tempo, entende essa questão do antagonismo, entende essa questão do homem ser o lobo do próprio homem, e, é claro, escolhe o Estado, Leviatã, como aquele que vai fundar e organizar e fazer com que os homens não morram de forma violenta. O Estado detém isso. E aí, se vocês lembrarem da composição do Leviatã, é eclesiástico, político, jurídico, institucional. As instituições têm força sobre o cidadão. Todo mundo deveria estudar Hobbes. É um autor político extremamente importante. E o Schmitt bebe do Hobbes até se embriagar. No mundo traumatizado pelo autoritarismo, que imperou no século XX, não havia lugar para Carl Schmitt. As tendências democráticas e a decolonização, a busca incessante pela dignidade humana, os ventos da liberdade política embalaram o tumultuado crepúsculo do milênio. Schmitt morre em 1985, mas seu legado teórico permanece. Sempre que alguém ou algum grupo político tenta impor a sua vontade, sempre que a democracia e o Estado de Direito forem atropelados pela decisão do mais forte, viverá a ideia de que, em nome do poder, às vezes os homens optam por enfrentar-se como amigos e inimigos. Lembram da teoria do Hobbes, chamado Bellum Omnis Bellum, Guerra dos Homens contra todos os homens e tal e tudo mais. Ok, Carl Schmitt subverte isso e diz que se existir a necessidade, os homens podem se aliar com outros homens pelos seus interesses, chamando assim amigos, e enfrentar outros que detêm interesses diferentes, chamando-os assim de inimigos. Esse é o pensamento básico, pensamento basilar do Carl Schmitt no que diz respeito à política
É o chamado antagonismo amigo e inimigo, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o que ele fala logo no, acho que é o quinto capítulo. No quinto capítulo ele já fala sobre isso. O fenômeno político e a construção de uma crise capaz de identificar ocupa-se uma importante posição no pensamento de Carl Schmitt. Através da busca desse critério, Schmitt percorre um caminho teórico necessário para impor uma ordem, uma decisão política. A busca pela homogeneidade na formação dos grupos que disputam o poder, a força de um Estado que deve identificar os seus inimigos e combatê-los. É deveras curioso, né? Porque nunca se trata de uma unificação em busca de um progresso, mas de uma disputa bastante difícil, sangrenta pelo poder, né? Por isso, o antagonismo amigo e inimigo alçado por Carl Schmitt é a condição de critério da identificação do político. É uma das principais categorias da sua obra, chave para dizê-lo de alguma maneira que abre as portas para a compreensão de um mundo hostil em que a única saída para a paz é a imposição do domínio por parte do grupo político mais forte. Nessa pretensa do Carl Schmitt, né, o mundo se opõe nesse dualismo entre amigos e inimigos. Esse grupo irá guerrilhar, batalhar politicamente, né? É, às vezes até as vias de fato, por assim dizer, para que assim um deles tenha a maioria, um deles detenha o poder. E é claro, se vocês forem puxar exemplos em relação a isso, a política democrática é exatamente esse conflito. E claro, é quando a gente pode se utilizar da Chantal Mouffe, porque a Chantal Mouffe vai fazer uma crítica à questão da política democrática que tem o sentido hoje, e ela vai colocar brilhantemente aqui, como uma pós-política. Vocês vão perceber isso na introdução que ela faz do livro sobre o político. Ela diz que o livro pretende discordar da visão que fundamenta o senso comum existente na maioria das sociedades ocidentais, que é a ideia de que o estado de desenvolvimento econômico e político a que chegamos representa um avanço importante na evolução da humanidade e que deveríamos nos alegrar com as possibilidades que ele nos oferece, né? Para ela, esse não é o último estágio. Sociólogos afirmam que entramos numa segunda modernidade, na qual os indivíduos, liberados dos vínculos coletivos, passam então a cultivar diferentes estilos de vida sem serem incomodados por compromissos obsoletos, né? É a velha questão daquela falta da identidade coletiva e como isso no mundo segunda modernidade que traz aí se apresenta. Identidades, várias identidades, identidades, singularidade. Acho que singularidade é a palavra que podemos utilizar melhor aqui. O mundo livre venceu o comunismo. E com o enfraquecimento das identidades coletivas, hoje é possível viver um mundo sem inimigos. Os conflitos sectários fazem parte do passado e o consenso pode ser alcançado por meio do diálogo. Graças à globalização e à universalização da democracia liberal, podemos esperar um futuro cosmopolita que nos trará paz, prosperidade e implementação dos direitos humanos em todo o mundo.
Eu acho que essa era a ideia que pairava talvez ali quando a União Soviética foi dissolvida. Talvez esse fosse, né? Globalização, paz mundial. Quero discordar dessa visão pós-política. Meu alvo principal serão aqueles do campo progressista que aceitam essa perspectiva otimista da globalização e que se tornam defensores de uma forma consensual da democracia. Examinando algumas das teorias em voga que sustentam o espírito do tempo pós-político, num conjunto de áreas, sociologia, teoria política, relações internacionais, sustentarei que essa é uma abordagem profundamente equivocada e que, em vez de contribuir para uma democratização da democracia, ela se encontra na origem de muitos dos problemas que as instituições democráticas enfrentam atualmente. Conceitos como, e vocês já devem ter escutado isso, democracia sem partido, democracia dialógica, democracia cosmopolita, boa governança, sociedade civil global, soberania cosmopolita, democracia absoluta, para citar somente alguns dos conceitos atualmente em voga. Todos fazem uso de uma visão antipolítica comum que se recusa a aceitar a dimensão antagonista constitutiva de o político. Chantal Mouffe está dizendo com todas as letras que a política é antagônica, principalmente no seu modelo de democracia. Seu propósito é criar um mundo que esteja além da esquerda e da direita, além da hegemonia, além da soberania, além do antagonismo. Esse desejo revela uma absoluta falta de compreensão do que está em jogo na política democrática e da dinâmica da constituição de identidades políticas, e, como veremos, contribui para exacerbar o potencial de antagonismos presentes na sociedade. O anseio por um mundo na qual a dicotomia nós e eles estaria superada está baseado em falsas premissas. Aqueles que compartilham dessa visão certamente não compreendem a verdadeira tarefa que a política democrática tem diante de si. A política democrática, e Schmitt entende isso, ela é uma política de conflito. A política democrática é uma política de conflito. Sendo ela uma política de conflito, ela sempre será uma política de nós contra eles. Ela sempre será uma política de amigos contra inimigos. Claro, há suavizações. Parceiros e rivais, pessoas que compreendem a sua noção de jogo político, mas há certos limites éticos ali presentes. Há certos pontos que não se passam, por exemplo. Uma visão idealizada da sociedade humana, como algo induzido essencialmente pela empatia e pela reciprocidade, foi o que forneceu, no geral, as bases do moderno pensamento político democrático. A violência e a animosidade são considerados um fenômeno arcaico que será eliminado graças ao avanço do diálogo e ao estabelecimento, por meio de um contrato social, de uma relação transparente entre indivíduos racionais. Vocês já devem ter ouvido isso milhares e milhares de vezes. Vamos resolver as coisas dialogicamente, vamos conversar. E sempre quando se parte essa questão de violência e ódio e tudo mais, parte-se para a ideia de uma coisa antiga, né, que deve ser superada. Aqueles que contestaram essa visão otimista foram automaticamente considerados como inimigos da democracia. Poucas tentativas foram feitas para elaborar um projeto democrático com base na antropologia
que reconheça o caráter ambivalente da sociabilidade humana e o fato de que não se pode desassociar reciprocidade de animosidade. Uma estruturação política que reconheça, que tenha a capacidade de reconhecer a dualidade antropológica do homem, e tenha como reconhecer que nós somos capazes de produzir coisas boas e somos capazes de produzir coisas ruins. Nós somos capazes de salvar vidas, nós somos capazes de matar milhares de pessoas. E apesar daquilo que aprendemos por meio de diferentes disciplinas, a antropologia otimista ainda predomina atualmente. Por exemplo, mais de meio século depois da morte de Freud, a resistência à psicanálise na teoria política é ainda extremamente forte. Suas lições acerca do caráter ineradicável do antagonismo ainda não foram assimiladas, né? E aí, só para a gente encerrar, a a tarefa dos teóricos e políticos democráticos deve ser imaginar a criação de uma vibrante esfera pública agonística de contestação, na qual diferentes projetos políticos hegemônicos possam se confrontar. Essa é, do meu ponto de vista, a condição sine qua non de um efetivo exercício da democracia. Então, essa é a visão que a Chantal apresenta em linhas gerais aqui, claro, né? Há muito que ela, há muitas outras coisas que ela desdobra aqui no livro, no pensamento, mas em termos introdutórios, isso é suficiente para a gente, de fato, ter a noção, né, do que ela vê como a questão de uma política, de uma pós-política, de como Schmitt observa a questão democrática como conflito, e muitos poderiam ver como uma questão que poderia ser superada através do diálogo, e aqui o Schmitt está dizendo, ó, não dá, é conflito. É puro conflito. Porque o ser humano não presta. O ser humano não presta. Por isso que é conflito em cima de conflito. Eu vou, eu vou colocar só essa página aqui para vocês, é do estado de exceção do Agamben, que ele diz assim: a continuidade, a continuidade essencial entre estado de exceção e soberania foi estabelecida por Carl Schmitt em seu livro Theology, Política Teológica, de 22. Embora sua famosa definição do soberano como aquele que decide sobre o estado de exceção tenha sido amplamente comentada e discutida, ainda hoje, contudo, falta uma teoria do estado de exceção no direito público. E tanto juristas quanto especialistas em direito público parecem considerar o problema muito mais comum a uma question fact do que como um genuíno problema jurídico. Não só a legitimidade de tal teoria é negada pelos autores que, retomando a antiga máxima de que necessitas legem non habet, afirmam que o estado de necessidade sobre o qual se baseia a exceção não pode ter forma jurídica, mas a própria definição do termo tornou-se difícil por situar-se no limite entre a política e o direito. Esse é outro fato extremamente importante do Schmitt. Schmitt é um autor que trafega pela filosofia, é um autor que trafega pelo direito e pela política. Basicamente, esses são os três campos de domínio do Schmitt. E graças a esses três campos de domínio que o Schmitt tem, ele consegue produzir uma obra muito forte e muito difícil de contra-argumentar. Segundo a opinião generalizada, realmente o estado de exceção constitui um ponto de desequilíbrio entre o direito público e o fato político, que
Como a guerra civil, a insurreição e a resistência situa-se numa franja ambígua e incerta na interseção entre o jurídico e o político. A questão dos limites torna-se ainda mais urgente se são frutos do período de uma crise política e, como tais, devem ser compreendidos no terreno político e não no jurídico constitucional. Mas é impossível pensar a Constituição como uma peça unicamente jurídica. Ela é produzida por um corpo político. Ela é uma posição de direito público e privado. Ela funda as leis necessárias, essenciais para aquele país, sociedade, nação. Então, como é que a gente não pode ver a Constituição como uma peça também política? Excepcionais encontram-se na situação paradoxal de medidas jurídicas que não podem ser compreendidas no plano do direito. E o estado de exceção apresenta-se como a forma legal daquilo que não pode ter forma legal. Por outro lado, se a exceção é o dispositivo original, graças ao qual o direito se refere à vida e a inclui em si por meio de sua própria suspensão, uma teoria do estado de exceção é, então, condição preliminar para se definir a relação que liga, ao mesmo tempo, abandonar o vivente ao direito. Ó, mecanismo interessante que o Agamben coloca aí. Pressuposto de que o estado de exceção, em última análise, ela tem como objetivo final a preservação da existência, sendo que, de certa forma, ela também priva a existência, porque, em última análise, ela é uma medida que priva a integridade do Estado, do corpo político. Ela não é uma medida que se preocupa com o corpo, com o com o corpo humano. Ela é uma medida que se preocupa com o corpo político. E ela é um dispositivo jurídico. Vocês percebem a salada de frutas que é isso daqui? Ela não é biopolítica. Essa terra de ninguém entre o direito público e o fato político, é entre a ordem jurídica e a vida, que a presente pesquisa se propõe a explorar. Somente erguendo o véu que cobre essa zona incerta, poderemos chegar a compreender o que está em jogo na diferença, ou na suposta diferença entre o político e o jurídico, entre o direito e o vivente. E só então será possível, talvez, responder à pergunta que não para de ressoar na história da política ocidental: o que significa agir politicamente? E aí, claro, a gente fala esse ponto 1.2. Entre os elementos que tornam difícil uma definição do estado de exceção, encontra-se certamente sua estreita relação com a guerra civil, a insurreição e a resistência. Dado que é o oposto do estado normal, a guerra civil se situa-se numa zona de incredibilidade quanto ao estado de exceção, que é a resposta imediata do poder estatal aos conflitos internos mais extremos. Agora, agora ficou um pouquinho mais claro. Conflitos internos extremos. Conflitos internos que não podem ser resolvidos de uma maneira política. Simples assim. Que difere de uma guerra civil no sentido de uma sociedade contra o poder estabelecido, de uma insurreição que parte logicamente de dentro para fora, problemas internos, problemas externos, e de uma resistência que busca
uma ditadura, resistir a um golpe, resistir a uma ditadura é um direito também. No decorrer do século XX, pode-se assistir a um fenômeno paradoxal que foi bem definido como uma guerra civil legal. Tome-se o caso do Estado nazista. Logo que tomou o poder, ou que talvez se devesse dizer de modo mais exato, mal o poder lhe foi entregue, Hitler promulgou no dia 28 de fevereiro o Decreto para a Proteção do Povo e do Estado, que suspendia os artigos da Constituição de Weimar relativos às liberdades individuais. O decreto nunca foi revogado, vamos passar aqui, de modo que todo o Terceiro Reich pode ser considerado, do ponto de vista jurídico, como um estado de exceção que durou 12 anos. Olha só, gente, 12 anos. O totalitarismo moderno pode ser definido, nesse sentido, como a instauração, por meio do estado de exceção, de uma guerra civil legal que permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos que, como qualquer razão, pareçam não integráveis ao sistema político. Desde então, a criação voluntária de um estado de emergência permanente, ainda que eventualmente não declarado no sentido técnico, tornou-se uma das práticas essenciais dos estados contemporâneos, inclusive dos chamados democráticos. Percebam como a democracia ela abriu essa brecha para uma ditadura, para posições ditatoriais. Diante do incessante avanço do que foi definido como uma guerra civil mundial, o estado de exceção tende cada vez mais a se apresentar como um paradigma de governo dominante na política contemporânea. Esse deslocamento de uma medida provisória e excepcional para uma técnica de governo ameaça transformar radicalmente, e de fato já transformou de modo muito perceptível, a estrutura e o sentido da distinção tradicional entre os diversos tipos de constituição. O estado de exceção apresenta-se, nessa perspectiva, como um patamar de indeterminação entre democracia e absolutismo. Acho que só essa leitura do 1.3 eu acho que já dá, que é um exemplo muito recente, que é o US Patriotic Act. Ele é interessante, a modo desse exemplo, para vocês perceberem como um Estado, mesmo democrático, ele pode instaurar esse estado de exceção, democraticamente falando. O significado imediatamente biopolítico do estado de exceção, como estrutura original, em que o direito inclui em si o vivente por meio de sua própria suspensão, aparece claramente na Military Order, promulgada pelo presidente dos Estados Unidos no dia 13 de novembro de 2001, e que autoriza a indefinitive detention e o processo perante as Military Commissions, não confundir com os tribunais militares previstos pelo direito de guerra, dos não cidadãos suspeitos de envolvimento em atividades terroristas. É o exemplo que o professor Agassi estava dando anteriormente. O Estado, o Estado nazista, ele de fato, ele tem mecanismos autoritários, mas só ele, esse ponto é muito crucial. Nós estamos falando de uma das maiores democracias do planeta Terra, que pós 2001, depois dos atentados, entrou num profundo estado de exceção. E o estado de exceção é isso. Os não cidadãos suspeitos de envolvimento em atividades terroristas.
Há relatos, inclusive, de alguns que nunca julgamento tiveram. Já o US Patriotic Act, né? Ato Patriótico, promulgado pelo Senado no dia 26 de outubro de 2001, permite ao Attorney General, né, o advogado-geral da União, manter preso o estrangeiro, alien, né, suspeito de atividade que ponham em perigo a segurança nacional dos Estados Unidos. Ok, quem é que decide isso? Quem é que vai decidir quem é suspeito ou não? Sem, é claro, existir uma investigação. Não tem tempo para ter investigação suficiente em alguns casos. Mas no prazo de 7 dias, o estrangeiro deve ser expulso ou acusado de violação da lei sobre a imigração ou de algum outro delito. A novidade da, entre aspas, ordem do presidente Bush está em anular radicalmente todo o estatuto jurídico do indivíduo. Vocês percebem que é uma completa desumanização, mas aí uma desumanização não somente no sentido biopolítico, mas também no sentido do indivíduo como pertencente ao planeta Terra. Ele é completamente retirado de todas as suas características jurídicas como indivíduo. Isso é que é mais absurdo. Escutem com atenção. Anular radicalmente todo o estatuto jurídico do indivíduo, produzindo dessa forma um ser juridicamente inominável e inclassificável. Os talibãs capturados no Afeganistão, além de não gozarem do Instituto do POL, prisioneiro de guerra, de acordo com a Convenção de Genebra, tampouco gozam daquele do acusado segundo as leis norte-americanas. Nem prisioneiros, nem acusados, mas apenas detenidos, né? Detentos. São objetos de uma pura dominação de fato, de uma detenção indeterminada, não só no sentido temporal, mas também quanto à sua própria natureza, porque totalmente fora da lei e do controle judiciário, a única comparação possível é com a situação jurídica dos judeus. Os judeus também foram destituídos da sua identidade jurídica e postos em detenção, inclassificáveis, inomináveis. Eles não eram mais considerados nomes, números, números tatuados. É um processo muito radical de desumanização. Juntamente com a cidadania, haviam perdido toda a identidade jurídica, mas conservavam pelo menos a identidade de judeus, como Judith Butler mostra claramente, né? No detenido de Guantánamo, a vida nua atinge a sua máxima indeterminação. Então, de fato, aqui a gente tem o arcabouço, né, do estado de exceção na sua origem mais plena e como isso pode causar danos até os dias atuais. Por isso que Carl Schmitt ainda é, de fato, um autor a ser estudado. Ele não é um autor estudado, mas ele é um autor a ser estudado, na perspectiva que todos esses temas da política, do direito, da antropologia, da filosofia, são importantes demais para a gente deixar de lado. É impossível travar bons diálogos jurídicos sem a questão da interdisciplinariedade, sem a gente atrelar a essas questões jurídicas a filosofia, a sociologia, a história, a economia, a religião. É importante nós termos esses laços, é importante a gente ter esses conhecimentos.
Em definitivo, Schmitt é um autor que traz essas perspectivas. E ele é interessantíssimo nesse ponto. Claro que com a biografia das piores. Morreu exilado na Espanha, esquecido, negligenciado na academia. Somente nos últimos 30 anos é que ele começou a ser revisto, principalmente quando a gente observa, claro, que a política tornou-se, em definitivo, antagonista, antagônica, em exemplos mais claros possíveis de amigos contra inimigos. É uma apresentação do pensamento do Carl Schmitt. Não é algo profundo, por assim dizer, mas extremamente necessário para nós termos essas pinceladas sobre esses dois termos básicos do pensamento schmittiano. Aliás, três, né? O antagonismo, o pessimismo antropológico e o estado de exceção. Até hoje essas questões reverberam e é muito importante que a gente tenha conhecimento do Carl Schmitt para que a gente possa discutir e argumentar sobre elas, porque elas ainda estão aí. E se elas não estão completamente, elas de alguma maneira tendem a sair, né? E é isso, pessoal. Essa foi a gravada, né, do Clube de Filosofia, Clube Filosófico. A gente vai ter agora, dia 2, Hans Kelsen, e aí depois a gente segue em dezembro com Simone Weil, e depois a gente vai ter Simone de Beauvoir. E aí vocês sabem o que vai acontecer na programação de 2023, tem lá, né, no cronograma da programação de 2023, tudo que vai acontecer, os autores, né, os autores que a gente vai tratar. Depois eu vou botar direitinho os textos, os trechos, ok? E vai dar certo demais. Gente, um grande abraço e a gente se vê em breve, tá bom? Tchau, tchau.